Cara, mais um videozinho sobre conteúdo esse de história, né? Sobre então o Brasil na era do açúcar, né? Também sobre o governo geral e também sobre a França Antártica. Então, cara, bem legal, vê o videozinho. No final, tenta fazer as questões, que isso é importantíssimo fazer as questões, né, cara? E depois eu lanço um vídeo para vocês da correção das questões do vídeo. Então, pessoal, vamos tocar ficha, vamos estudar e vem comigo. É isso aí. Vamos ao vídeo então sobre, né, era Brasil colônia ainda, né, ciclo do açúcar, governos gerais e França Antártica. Vamos nessa, pessoal, bem legal essa partezinha aqui. Olha só, primeiro passo então, vamos ver a economia açucareira, como é que era na época lá no Brasil. Aqui no Brasil, lá, estou em outro lugar, não estou, né? As regiões que o Turistria desenvolveu bem foram no Pernambuco, na Bahia e São Vicente. Geralmente a Bahia é deixada de fora na lista, sempre Pernambuco e São Vicente, mas a Bahia ali também teve posteriormente bastante açúcar ao redor de Salvador, certo? Então as primeiras mudas chegaram ao Brasil em 1533, mas não foi aí que desenvolveu e deu o salto, né, cara? Bom, o Pernambuco era a maior região produtora de açúcar do mundo, cara. Não era só do Brasil, era do mundo, quiçá, do universo. Né? Fazer mais açúcar em Pernambuco que em qualquer lugar do mundo. E esse açúcar todo jorrou a Europa dentro e o pessoal ficava alucinado com o açúcar brasileiro, tá? Bom, só que toda essa produção de açúcar que era feita em Pernambuco obrigatoriamente tinha que ser vendida, tinha que ser comercializada pela coroa portuguesa, que por sinal levava isso até a Europa e na Europa ficava na Holanda e a Holanda distribuía a Europa dentro, né? Então esse processo de só poder vender por navios portugueses era chamado de Pacto Colonial, era um dos passos do Pacto Colonial que existia no Brasil, certo? E a plantação aqui no Brasil da cana-de-açúcar era no modelo de plantation. O que é o plantation? São grandes latifundiários, pertencentes a um dono só, com mão de obra escrava, tá? Uma monocultura, só se produzia cana-de-açúcar. Tá? Além que nós tínhamos também depois uma introdução da agropecuária aqui, né? De gado aqui no Brasil. Tá? E também exportação. Então é monocultura, o latifúndio e exportação. E mão de obra escrava. Lógico, né, cara? Capaz que ia se trazer pessoas para trabalhar na cana-de-açúcar. Se trabalhava com o gado, mas não com a cana-de-açúcar. Açúcar com gado era com um trabalho livre, mas a cana-de-açúcar era trabalho escravo, porque precisava de muito mais trabalhadores, então era para eles na época muito mais rentoso, né, ter escravos que pagar a mão de obra livre. Tá? Temos que pensar que isso é uma outra época, né, pessoal? Tá. Bom, a mão de obra, como eu falei para vocês, ela era inicialmente de índios, que foram escravizados muitas vezes por outras tribos indígenas. Então os portugueses faziam acordos com algumas tribos indígenas para entrar, fazer as entradas no sertão, quando fala sertão, em qualquer lugar fora do litoral, eles entravam no sertão adentro para buscar outras tribos indígenas para trazer para o litoral, para torná-las escravas e trabalhar na produção de cana-de-açúcar. Só que o índio ele fugia muito facilmente, né, tinha essa situação de conhecer o ambiente, e aí começou a prosperar, né, a crescer no final do século XVI, 1500 de pouquinhos lá já, o tráfico de escravos vindo da África, e aí começou então a comercializar então os escravos africanos sendo trazidos para o Brasil. O Brasil vai ser o país que mais vai receber escravos no mundo, cara. Tá? O maior escravocrata do mundo foi o Brasil, certo? Ali embaixo nós temos aqui uns dois desenhos, só que aquele desenho ali da esquerda em que tem dois escravos negros fazendo a moenda, na verdade anteriormente também era feito com junta de boi, então os bois ficavam uma atração animal gerando essa moenda, tá? E ali à direita nós temos toda a parte de Casa Grande, senzala, a igreja, onde ficava a moenda que fica mais embaixo, ali no caso já era com uma roda d'água, mas nem sempre era com roda d'água, né? Tá? Bom, qual era o processo? Então a cana-de-açúcar era colhida no campo, era trazida até a fazenda, né, até o engenho. No engenho, então, ela era moída por essa maneira, e esse aí é o caldo. Esse caldo a gente chama de garapa, certo? E depois isso aí era esquentado, saía-se os líquidos, ficava só, então, o açúcar depois ser refinado. Aí podia se vender o açúcar mascavo, que é o açúcar mais escuro, ou o açúcar refinado branco, que os dois eram feitos no Brasil, né? Também se refinava açúcar no Brasil, beleza?
Nem todo cara que plantava a cana-de-açúcar tinha um engenho, eram poucos com engenho, então muitos plantavam a cana e vendiam para o senhor de engenho para ele poder depois fazer a extração da garapa, depois fazer o refino, né, fazer a produção do açúcar mascavo e depois talvez fazer o refino em açúcar branco ainda, beleza? Tá? Geralmente, como eu botei ali embaixo, a tração era animal para fazer essa roda girar e produzir esse açúcar. Então, teoricamente, depois eu vou ter que falar para você sobre as invasões holandesas e tudo mais, e aí eu vou falar um pouco mais sobre o declínio, volta a subir, depois o declínio de novo do engenho de açúcar, que é só mais ou menos ali em 1550, 670, que é essa ideia, tá? Bom, começa então aqui o governo geral no Brasil, né? Esse governo geral foi implantado em 1548 pelo rei Dom João III. Quais são os motivos que o rei Dom João III teve para implementar o governo geral? Porque até então as capitanias tinham sido iniciadas, mas muitos não deram certo. Então esse é o fato de muitas não dar certo é que a gente tem que implementar um governo geral no Brasil. Primeiro passo, enfraqueceu o comércio com as Índias, então o Brasil tinha que se tornar rentável. E para se tornar rentável, nós temos que ter um governo aqui que faça ser rentável. Tem que ter um gerente da boca aqui, né? Certo? Que mais? A Espanha lucrava muito com a América Espanhola, então por que o Brasil não dava lucro? O Brasil também tinha que dar lucro, só que a Espanha lucrava por causa da prata, entendeu? E do ouro lá no México. Aqui não tinha nem prata nem ouro, mas tínhamos que lucrar de uma outra forma. E aí que vai vir a cana-de-açúcar para bombar, certo? E também Portugal estava pensando em fazer um império dominando ali no norte da África, né, no noroeste da África, o Marrocos, e não conseguiu. Não conseguindo, nós temos que então fazer com que o Brasil dê certo. Então toda essa ideia é, vamos colonizar o Brasil para dar certo. Mas também tinha um processo de que os franceses já estavam começando a entrar aqui no Brasil, a fazer comércio com os índios, né? Então daqui a pouco, se ninguém tomar conta, o francês toma. E aí Portugal perdia o Brasil. E já estava perdendo também a carreira nas Índias, perdia tudo. Então vamos focar em alguma coisa. Focaram no Brasil. Tranquilo? Bom, quais eram as instâncias que estavam instaladas no Brasil? Primeiro, tinha um ouvidor-mor, que era o judiciário, aplicava as leis, né? São os três poderes que tinha no Brasil. O provedor-mor, que era da arrecadação da fazenda, então ele controlava os gastos da colônia. E tinha o capitão-mor, que cuidava da defesa da colônia, então geralmente de barcos, né? No nosso litoral, sempre caçando barcos franceses que tentavam vir aqui, e vinham aqui, na verdade não tentavam, eles vinham aqui para roubar pau-brasil, com os índios, né? Certo? Então, quem foi o primeiro governador-geral do Brasil? Tomé de Souza, um fidalgo português, chegou aqui em 1549, certo? E fundou a cidade de Salvador para virar uma capital do Brasil. Então, a gente virar uma capital, então ele botou em Salvador. Por que não lá em Olinda? Porque ficava muito ao norte, cara. Então, ele tentou buscar um local um pouco mais ao sul. Então, buscou ali a Baía de Todos os Santos, Salvador, mas não buscou bem mais ao sul, que seria, digamos, o Rio de Janeiro, porque os índios, né, no Rio, os índios, acho que é o Tupinambá, a gente vai ver, os índios no Rio de Janeiro eram muito violentos. Então ele resolveu ficar na região de Salvador, que já eram índios mais tranquilos e ficava mais próximo também de Recife, de Olinda, Recife Destino, de Olinda, certo? Bom, qual é a ideia dele? Ele trouxe 1000 pessoas, aproximadamente, para Salvador, para realmente começar uma colônia aqui no Brasil. Vamos botar para frente, né? É um país que tudo vai dar certo. E ele conseguiu pacificar os índios na Baía de Todos os Santos, que é naquela região ali de Salvador, tudo mais, beleza? E os índios no Brasil só poderiam ser escravizados, os índios que fossem hostis. E aqui veio a jogada. Os portugueses faziam acordo com algumas tribos indígenas que não eram hostis, e as outras, cara, caça, persegue, mata e escraviza e traz para o litoral para a gente jogar na cana-de-açúcar, beleza? Junto com o Tomé de Souza vieram muitos jesuítas, certo? E sendo um deles o Manuel da Nóbrega, que está ali à direita, uma figura, né, dele, certo? Para catequizar os índios. Então já até começou a fazer algumas reduções aqui. Se não me engano, foi feita uma redução lá no Nordeste, mas todos morreram. Que os índios viviam na mata. Aí tu pega um bando de índio, bota dentro de uma casa. Os caras vão começar a ficar doentes e morrer. Então esse é um dos processos que aconteceu no Nordeste brasileiro, tá? E qual era a função do Tomé de Souza aqui no Brasil? Né? Criação de vilas, fundamental, e implantação da pecuária, junto com os engenhos, também tinha essa criação de gado, certo? Fixação dos engenhos, tinha que ter engenhos no Brasil para produzir o açúcar para exportar para a Europa. O Brasil tem que ser rentável, né? E o mandato dele durou até 1553, ele passou basicamente 5 anos no Brasil.
Tranquilo? Então vamos ao segundo governador-geral do Brasil, Duarte da Costa, que já era uma pessoa importante aqui, tá? Ele trouxe com ele 250 pessoas, e entre elas o padre José de Anchieta, que junto com o Manuel da Nóbrega vão fundar a vila de Piratininga, que o Colégio de São Paulo, que hoje é a cidade de São Paulo, certo? Então esses dois padres jesuítas vão ser importantes na história do Brasil. Quais são os grandes acontecimentos do governo Duarte da Costa? Bom, primeiro, né, eles entraram o sertão adentro para combater os índios hostis. Temos que eliminar todas as tribos que não sejam a favor dos portugueses. Isso aí é certo, né? Tentativa de busca de riquezas minerais. O ouro não acharam, tá? Ele teve um problema com um padre, chamado Padre Sardinha, que em Salvador, o Duarte da Costa, o filho dele, né, vivia em Salvador também, e o filho dele era um boçal, velho, um cara assim, animal. E o filho dele, do Duarte da Costa, e o Padre Sardinha tiveram atritos entre eles. E se formou na época dois grupos. O grupo a favor do Duarte da Costa e o grupo a favor do Padre Sardinha. Eu até estou vendo no Brasil isso algo parecido, né? Dois grupos formados, alucinados e defendendo suas bandeiras. E logicamente que o filho do governador venceu e o Padre Sardinha foi-se embora e ia até a Europa para reclamar do filho do Duarte da Costa. Só que incrivelmente o navio dele afundou, né? Naufragou perto de onde hoje é Lagoas. E diz as más línguas que o Sardinha foi comido pelos índios, literalmente. Então acabou-se com o cara que ia reclamar do filho do Duarte da Costa. Eu acho que foi queima de arquivo, algo me diz isso. Muito bem. Que mais? E no ano de 1555 ocorreu a invasão francesa na Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro, certo? Só que o Duarte da Costa não conseguiu impedir essa invasão. Essa invasão se perdurou mais alguns anos até o próximo governador-geral. Então, esses aqui são os fatos mais importantes do nosso amigo Duarte da Costa. Bom, o terceiro governador-geral foi o Mendes de Sá, governou de 1558 até 1572. Esse cara foi mais longo, né? O que ele tentou, cara? Pacificar a colônia. Pacificar quem? Os índios, cara. Sempre os índios incomodando. Por que o índio incomodava? Porque a terra era do índio, o português estava aqui invadindo. Então o português era o errado, o índio era o certo. O índio jovem vivia aqui, o português que entrou na casa dele. Tá certo o índio, né? Tem que incomodar mesmo. Ele tentou fazer um acordo para pacificar os tamoios, que veremos daqui a pouquinho também. Fez o acordo, mas depois também traíram os tamoios, virou uma confusão do caramba, certo? Também ocorreu a fundação da cidade de Rio de Janeiro em 1565, beleza? Pelo sobrinho dele, até por sinal, o Estácio de Sá, que depois vira escola de samba, né? Olha só, tá? E em 1567 ele consegue expulsar os franceses da Baía de Guanabara, né? O Mendes de Sá até participou da organização do ataque e tudo mais, que veremos daqui a pouquinho, então, a França Antártica, beleza? E o sobrinho dele, que é o Estácio de Sá, vai morrer em 67, ali, mais ou menos em março, devido a uma flecha envenenada que entrou no olho dele. Que azar, né, cara? Pô, uma flecha envenenada no olho, cara. Não é qualquer um que consegue isso, tá? Então vamos ver aqui a França Antártica, que é um desdobramento dessa fase do Mendes de Sá. Bom, em 1554, um cara chamado Nicolas Durand Villegagnon, certo? Visitou a região onde é Cabo Frio, tá? E lá ele começou a colher informações sobre uma região mais ao sul, cara, que era a Baía de Guanabara, se já era habitada pelos portugueses, como é que eram os índios lá. E os franceses já tinham alguns acordos comerciais com os índios dessa região, então eles já pensavam em invadir aquela região do Brasil. Porque lembrando que Salvador era mais ao norte, né, cara? Bom, até hoje é mais ao norte, né? E aí os franceses pensaram, cara, então já que os portugueses estão pro norte, vamos tocar aqui, cara, vamos invadir essa região aqui, que fica entre São Vicente e Pernambuco. Então pensaram em invadir a região onde hoje é a Baía de Guanabara. Então o nosso amigo aqui, Villegagnon, né, ele veio até a região de Cabo Frio, que é aqui, beleza? Para tomar informações com os índios e alguns franceses que já moravam nessa região, certo? Sobre aqui a Baía de Guanabara. Muito bem. O que acontece então? O Villegagnon, ele já sabia então, pelos índios, que os portugueses não frequentavam essa região, porque achavam que os índios tupinambás eram muito violentos, certo? Muito violentos mesmo. Então os portugueses resolveram ficar onde? Em São Vicente, em Salvador, em Olinda, e aquela região estava jogada às traças. E os franceses, então acho que essa região aqui
é nossa, até porque os franceses já tinham um acordo comercial com os tupinambás, que vão formar depois a grande confederação dos índios tamoios, que eram várias tribos de indígenas chamadas de tamoios. Tá? O Villegagnon conversou com o rei Henrique II da França, tá ali o rapaz simpático, e o rei, não, tu pode invadir lá, só que é o seguinte, cara, eu não tenho muita grana para te dar, tu vai com o que dá. E o Villegagnon, então, ele acaba fazendo alguns acordos, até botei aqui Ville, vamos trocar aqui, muito bem. Alguns acordos comerciais para fazer a tentativa da invasão da Baía de Guanabara. Para que a coroa portuguesa, que tinha, todo mundo tinha espião na época, né, cara, cada um espionava o outro, não achasse que realmente o Villegagnon estava querendo invadir o Brasil, o Villegagnon disse que o que estava armando ali de navios era para ir até a costa da Guiné, na África. E aí tentou disfarçar. E o Villegagnon não conseguia pessoas para vir para o Brasil. Cara, imagina chegar para alguém, vem cá, tu quer invadir o Brasil? Você quer invadir aonde, cara? Vai te catar. Ele começou a arrecadar bandidos, cara. Os caras estavam presos, ele arrecadava os presos, botava no navio e vamos todo mundo pro Brasil. E os caras vieram, né? Muito bem. Chegando no Brasil em 1555, esses franceses começaram a fazer o quê? Utilizar os índios para fazer suas fortificações. E a primeira fortificação foi na ilha de Villegagnon, hoje que fica ao lado do aeroporto Santos Dumont. Já vou mostrar para vocês daqui a pouco na imagem, tá? E esse Villegagnon, então, ele fez acordo com várias tribos indígenas, gerando a Confederação dos Tamoios. Uma confederação de tribos indígenas a favor dos portugueses. A favor dos franceses contra os portugueses, tá? Só que os índios, os índios logo, cara, pararam de ajudar. Porque sentiram que eles estavam, cara, ali, o índio trabalhando que nem um cavalo e o francês nem bola. E os caras franceses dando um pouquinho lá de miçanga, um machadinho, uma faquinha, e os índios, pô, vem cá, tô aqui trabalhando que nem um cavalo, os caras não estão fazendo nada. Os índios começaram a parar de ajudar os franceses tiveram que começar a trabalhar, tá? E teve uma fase que passa um navio francês ali pelo Rio de Janeiro, e o Villegagnon disse, não, eu preciso de reforço, eu preciso de mais 3.000 soldados, eu preciso de mulheres para poder colonizar, só vieram homens. Então eu precisava de mulheres francesas para ter filhos com os franceses e formar uma real colônia francesa, né, com franceses. Só que, cara, esse navio partiu para a França, não veio o que ele pediu, tá? E os índios acabaram se revoltando contra, e aí não veio o que ele pediu. Os franceses, que já não eram gente, né, muito boa, lembra que ele pegou bandidos para invadir o Brasil, se fizeram a primeira revolta contra o Villegagnon, mas ele ficou sabendo da revolta e abafou a revolta dos franceses contra ele mesmo. Imagina, cara, os soldados dele contra ele, mas ele conseguiu abafar essa revolta. Muito bem. E ele acabou obrigando, então, os franceses a casarem com as índias e terem filhos com as índias. Para quê? Para aumentar a população francesa. Nós temos que procriar. E diz um estudo que naquela época já tinha mais de 1.000 descendentes franceses. E teve muito francês que fugiu para o meio do mato para não ter que casar com a Índia. Não sei por quê, né? Por que será, né? E também tem muito francês que acabou casando com a Índia e largou fora, cara. Então ele perdeu uma parcela do seu exército que vazou, cara. Entrou mata dentro, foram lá para Tijuca. Cara, Jacarepaguá, vazaram, cara, dali. Porque ele fez a colônia dele, onde hoje é próximo ao aeroporto Santos Dumont. Beleza? Então tá aqui, ó. Eu marquei vocês aqui a imagem. Nessa imagem aqui está aqui a ilha de Villegagnon, onde fica hoje a Escola Naval, certo? Para quem já foi no janeiro, né? Se desceu no aeroporto Santos Dumont, tem uma ilha bem do lado. Só que esse aeroporto, tudo isso aqui é aterrado, né? Isso aqui existia. Então a ilha era longe da costa, né? Mas foi aterrando, quase chegaram na ilha, de tanta terra que botaram naquela região. Tranquilo? Vamos lá então. Alguns colonos resolveram voltar para a França porque não aguentaram o Brasil. Por que será que não aguentaram o Brasil, cara? Bom, não aguentaram, né? Tá? E o Villegagnon ele começou a ter um problema com os tupinambás, porque os tupinambás eles são antropofágicos, quer dizer, eles acabam comendo um outro ser humano. Mas isso é por um outro motivo, um motivo já cultural, de pegar a energia do cara, de pegar a coragem do cara. Não era qualquer um que era comido também, tinha que ser um grande guerreiro. E o Villegagnon disse, não, isso aí é um sacrilégio, né? Tá? E ele criou, a partir da ilha, ele também criou uma outra colônia em terra, onde hoje é a atual Praia do Flamengo. Mas ali é um aterro, né? Era um pouco mais para dentro ali, beleza? E na época, na França, existia já um grupo chamado Huguenots, que eram protestantes
derivados do calvinista, e a França era católica, então esse grupo era perseguido. Então esse grupo começou a bolar uma ideia de vir para o Brasil e formar no Brasil uma colônia protestante. Né? Todo mundo que era perseguido na França, esses huguenotes protestantes, né, do calvinismo, viriam para o Brasil e aqui teriam liberdade de culto. Que foi uma ideia, alguns vieram, mas não deu certo. Tá? Bom, em 59, o Mendes Sá, que já era governador do Brasil, ele aproveita uma fase que o Villeneuve ganhou, voltou para a França para tentar justificar seus gastos e tentar trazer mais pessoas no Brasil, e eles armaram uma esquadra e tentam invadir a Baía de Guanabara. Conseguem ter uma vitória, mas não conseguem fixar ali e acabam voltando. Né? Então eles fizeram uma batalha na ilha de Vila Ganhou, os franceses fugiram para a terra e formaram esse grupo ali na Praia do Flamengo. Tá? Mas assim mesmo, não conseguiram expulsar os franceses, eles só foram para o continente e ficaram em terra firme. Os portugueses saem da Baía de Guanabara porque eles não tinham uma tropa suficiente para entrar continente adentro para atacar os franceses, e se espera para chegar reforços. Em 1565, a rainha Catarina da Áustria, que era a rainha regente, esperando que o filho dela, Dom Sebastião, chegasse à maioridade, ela concede ao Estácio de Sá, que é sobrinho do Mendes Sá, a incumbência de expulsar os franceses. Tá? E já vinha uma ideia do Manuel da Nóbrega de fundar uma cidade portuguesa na Baía de Guanabara. Bom, acontece então, o Estácio de Sá ele fica incumbido de fazer isso, o Estácio só vai até o Rio de Janeiro, e no dia 1º de março ele funda a cidade de Janeiro, onde hoje fica ali a Escola Vermelha, mais ou menos, a Escola Praia Vermelha. Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui direitinho. Aqui. Ele funda a cidade, onde isso aqui é uma praça, ó. Praça da Fundação de São Paulo, de São Sebastião, no Rio de Janeiro, que fica entre a Urca e o Pão de Açúcar. Beleza? Então ali foi fundada a colônia portuguesa, enquanto que a colônia francesa era um pouco mais distante na Praia do Flamengo. Tranquilo? Tá? Não tão distante assim, né? Não é longe, cara, até que é próximo. Mas naquela época, tá? Ele começa a fazer uma barricata e dá o nome de Fortaleza de São Jorge, que tem essa fortaleza na ponta lá da Urca hoje. Já é um forte bem constituído, né? Porque fica um forte bem na entrada da Baía de Guanabara. Essa é a grande jogada, tá? Não expulsam os franceses aqui ainda nesse momento, vão expulsar só mais tarde, em 1567. E aí nessa expulsão, o Estácio de Sá leva uma flechada no olho e acaba morrendo, né? Nessa jogada da expulsão dos franceses dessa região. Aqui então está a ideia da inauguração da cidade de Rio de Janeiro, tá? E aqui então foi quando em 1507 os franceses acabam desistindo dessa colônia no sul da América e largam fora a Baía de Guanabara. E os portugueses acabam se fixando na Baía de Guanabara e depois virá então o governo bipartido, né, que vai ter uma parte governante lá de Salvador e outra parte governante aqui do Rio de Janeiro, que não, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, mas nessa região mais ao sul, no Rio de Janeiro. Certo, pessoal? Então ficamos por aqui nessa aulinha. Temos agora as questões para vocês darem uma olhada. Então aqui a primeira questão, para vocês começarem a olhar ela, dar uma lida, tudo mais, dar o pause, né, ler. Depois vem aqui a questão em si, para que vocês possam fazê-la, né, bem bonitinho. Depois nós temos aqui o número 2, né, a questão número 2, dê uma olhadinha nela, bem bonita, bem legal, né, show de bola. Tá? Depois vem aqui a número 3, mais bonita ainda, bem legal, né, tu vai dar um pause, vai ler ela, tudo mais. Depois vem aqui a número 4, bem bonitinha para vocês, na gatona. Depois vem aqui a número 5, bem show de bola para vocês fazerem. E para finalizar, o gabaritinho para vocês. Certo, pessoal? Bom, ficamos por aqui, eu acho que é isso. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo.